Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Esse é o 292º Dr. Apple News, toda sexta-feira fazendo o resumo das principais notícias da Apple aqui para vocês, sempre com a ajuda do Antônio, do Gilberto, do Renato. Obrigado pela ajuda de vocês e muito obrigado a todo mundo que com muito carinho acompanha aqui o canal. Bom, vamos lá para as notícias históricas. A gente tem 11 de maio de 98 acontecendo talvez a maior, mais importante WWDC, em San José, na Califórnia, onde o Steve Jobs tinha acabado de voltar em final de 97 para a Apple, e contando os seus planos, né? Então, depois dele analisar aquele caos que estava na empresa, ele contando que o macOS ia ser praticamente descartado, ia ser recriado a partir da fundação do Next Step, o Next OS, né? O sistema operacional da empresa anterior, né, que ele ficou aí 10 anos trabalhando nesse sistema operacional e é a base, né, a fundação do que nós temos até hoje do macOS 10, né, o macOS X, o pessoal fala X, mas na verdade é 10, né, então a gente, esse é um marco muito importante, né, porque naquela época o macOS 8.5, onde nós estávamos, né, ele era bem ultrapassado comparado com o Windows 98 daquela época, em termos de recursos, mas ele já era muito mais clean, ele já era 100% mais estável do que o Windows, né? A gente tinha muitos problemas de estabilidade com o Windows, né? Sempre teve, eu acho que agora deve ter melhorado, sei lá, faz mais de 25 anos que eu não uso o Windows, mas com certeza ele deve ter melhorado bastante nesse ponto, mas naquela época ele era extremamente ruim em termos de estabilidade, de confiança. Eu vejo até alunos fazendo isso hoje em dia, né, copiando um arquivo para uma pasta no próprio Mac e indo na pasta lá para ter certeza que o computador copiou. Isso vem lá do Windows, né? Quantas vezes você copiou um arquivo para uma pasta e ele de repente desapareceu, né? Você ia na pasta, não tinha um arquivo lá. Isso aconteceu muito comigo. E esse foi um dos grandes motivos, essa falta de confiança foi um dos grandes motivos para eu ter o contato com o Mac lá em 1998 e de lá para cá nunca mais ter parado de trabalhar com o Mac, né? Então esse é um momento realmente importantíssimo na história da Apple. A gente também tem aí o PowerBook G3, né? Acho que foi o último antes daquela mudança toda do PowerBook, do iBook, todo coloridinho. Então, o Steve acabou utilizando uma carcaça que já estava lá em vias de ser lançada, colocou o processador novo, né, o G3 e tal, o PowerBook, e aí aí foi o primeiro desdobramento, né, dessa mudança enorme que o Steve Jobs fez, né, na época, uma guinada aí de 180 graus para poder voltar. Então esse foi o precursor aí de toda essa mudança com esse PowerBook G3, que ele tinha esse visual meio arredondadinho, parecia uma almofadinha, né? Ele parece bem confortável e realmente é bastante confortável de usar. O teclado desse computador é algo delicioso. Acho que eu nunca vi um teclado de laptop tão gostoso quanto esse aí. Bom, agora a gente vai para as notícias da semana. Tivemos atualizações, né? Atualizações importantes ali do Mac, acho que inclusive está fora de ordem aqui. Essa aqui primeiro. Ó. Então, atualização do macOS 15.5 e do iPhone, do iPad, do Apple Watch, etc., o 18.5. Quando a gente muda, né, do 4 ponto alguma coisa para o 5 ou para o 18.6 e tal, geralmente é uma mudança um pouco mais substancial. Nesse caso, a gente tem o arredondamento de todas essas mudanças que aconteceram ao longo dessas atualizações menores. É importante fazer. É importante a gente fazer um backup, né? Para não correr risco, tanto do Mac quanto do iPhone, iPad, etc. E proceda com a atualização, que vai ser importante para correção de erros, para fechamento de portas de segurança, implementações de pequenas novidades, né, em questão principalmente na parte de sistema, tá? Bom, depois a gente tem essa notícia que é interessante aqui do macOS 16, que seria o próximo macOS, né, que vai ser lançado agora, lançado não, mas vai ser anunciado, né, na WWDC que teremos ali em junho. E uma informação importante agora é que os aplicativos, eles terão que avisar, o sistema na verdade vai avisar quando um aplicativo tiver acesso à sua área de transferência. O que é a área de transferência? Quando você faz um comando C, quando você copia alguma coisa no Mac, ele vai para um lugar chamado área de transferência.
e fica nessa área de transferência até você colar em algum outro lugar. Alguns aplicativos têm acesso a essa área de transferência e o sistema não ficava sabendo, ou o sistema não te avisava, né? Você não sabia. Então, mais uma camada de segurança. Então, na hora que um aplicativo for acessar a área de segurança, a área de transferência, você vai ser avisado e você pode até bloquear o aplicativo para ter acesso a esse tipo de informação que fica na área de transferência. Acho muito bom. Ah, fica um pouco mais chato o uso? Fica um pouco mais chato, mas eu prefiro ser chato e ser seguro do que ser fácil e você não está sabendo o que está acontecendo com as suas informações. Achei muito bom isso aqui. Agora, com relação à inteligência artificial, a Apple parece que está utilizando aí, vai utilizar a AI no próximo sistema, no iOS, para o próximo iOS, o próximo iPhone, né, o iPhone 17, o iOS 19, que a própria inteligência artificial vai analisar o uso que você faz do seu iPhone para poder tentar aumentar a vida útil da sua bateria. Isso já é feito, né? A gente já tem a otimização da bateria, a gente já tem o próprio sistema identificando o seu behavior, o seu comportamento de carregamento do iPhone, né? Se você carrega de manhã, se você carrega durante a noite, e ele faz uma gestão da bateria. Então, já existe isso, é que a Apple não chamava de inteligência artificial, mas é uma inteligência artificial, é o próprio sistema tomando decisões com base em informações, né, do seu comportamento. Só que agora virou esse nome de inteligência artificial, então a Apple está atualizando esses dados e com certeza pegando esses modelos novos, né, de inteligência artificial, inclusive a próxima notícia a respeito disso, né, como que vai ser na verdade isso, né, porque a gente tem uma corrida muito grande com relação a esses modelos. Toda semana a gente recebe notícias de, nossa, apareceu um novo modelo de inteligência, né? A gente tinha lá o ChatGPT como liderança, depois entrou o Gemini do Google, depois entrou não sei o quê. Aí há pouco tempo a inteligência da China, que, disse que botou tudo de ponta cabeça, porque é muito mais eficiente, etc. Então a gente tem uma corrida agora que as coisas antigamente demoravam um pouco mais para virar. Hoje em dia está muito rápido. E aí para você escolher um modelo, fazer o acordo, implementar no seu equipamento, a hora que você faz isso, já virou, já tem um outro modelo muito melhor, etc., ou diferente, né, que pode ser que case melhor. Então essa velocidade das coisas realmente vai alterar muito como os negócios são feitos, como os sistemas são feitos. Eu não sei exatamente onde a gente vai parar, mas parece que a Apple está tomando algumas decisões com relação a isso, e como ela não desenvolve a sua própria inteligência artificial, e eu acho que isso de uma certa forma é um bom caminho, porque não tem como chegar junto com essas empresas que já estão desenvolvendo isso já faz um tempo. A decisão de escolher um modelo vai ter que ser muito mais rápido como era antigamente. Então a gente tem aí a Apple, por exemplo, utilizando um modelo novo de fotogrametria. Inclusive isso vai ser provavelmente muito utilizado no Apple Vision, né? Então uma inteligência que analisa vídeos, fotos e etc. E vai conseguir analisar o ambiente onde você está e a partir disso, né, infinitas possibilidades. É chamada Matrix 3D, né, Matrix 3D, o nome desse modelo. Agora até é isso que ele fala, né? Até implementar, de repente já tem uma nova muito melhor, né? Então vamos ver como é que isso vai acontecer. Eu não sei, acho que as coisas estão mais rápidas do que a gente pode executar, né? Bom, enfim. Está desperdiçando seu equipamento Apple? Ganhe tempo e produtividade no dia a dia. Acesse o site e matricule-se. Bom, lá na União Europeia a gente já sabe que a App Store está diferente, né? A App Store está mais vulnerável, os aplicativos estão mais vulneráveis, e uma das vulnerabilidades que a União Europeia... Isso aqui não é bem uma vulnerabilidade, né? Mas uma das mudanças que a União Europeia obrigou a Apple a fazer é que os aplicativos que você baixa pela App Store, o sistema de pagamento deles, de assinatura e tal, não precisa obrigatoriamente passar pela Apple. Eles podem utilizar um meio de pagamento próprio. Isso eu acho interessante. Só que também tem problemas de segurança, né? Você vai estar utilizando o iPhone, você vai colocar o seu cartão de crédito, e o método de pagamento que essa empresa usa pode ser inseguro, teus dados bancários podem vazar e etc. Então é isso que eles estão dizendo.
A hora que você for baixar um aplicativo, ele vai dar um alerta lá, né, que esse aplicativo não faz o pagamento pela App Store, ele faz um pagamento por meios próprios e tome cuidado por sua conta e risco. Então é isso que vai acontecer, vão ter experiências diferentes de iPhone em determinados países se a Apple continuar se dobrando a essas imposições aí malucas que estão acontecendo. CarPlay Ultra, finalmente, 2 anos depois que a Apple tinha anunciado um CarPlay novo, lembra, faz muito tempo que eu tinha falado sobre isso, exatamente 2 anos. Finalmente, os primeiros carros estão saindo agora com o CarPlay. Qual que é a grande diferença? Toda, praticamente tudo. Então os carros agora que tem telas tanto no multimídia, como a gente chama, né, quanto no dashboard, no painel do carro, vai poder utilizar o CarPlay. E esse CarPlay, que hoje em dia funciona apenas no multimídia, vai poder funcionar também no dashboard. Então vai te dar uma possibilidade de alterar o teu painel da forma como você quiser, uma visibilidade bem mais clean. Então, ao invés da empresa se preocupar em fazer o seu painel, ela vai terceirizar isso para a Apple, utilizando o CarPlay Ultra. Achei muito legal e o funcionamento ali mais equilibrado entre o painel do carro e o seu kit multimídia, né? Por enquanto, só os carros da Aston Martin que estão sendo lançados agora nos Estados Unidos e no Canadá. Então, não está barato para quem quer utilizar o CarPlay Ultra, mas em breve outras marcas aqui vão entrar com esse mercado de CarPlay Ultra, né, que seria essa outra geração do CarPlay. Deixa eu ver se eu acho aqui os modelos aqui, eles tinham falado, são vários, né, Renault, Ford, Nissan, Honda, Volvo, Porsche, Land Rover, etc. Vários carros aqui que vão entrar com o CarPlay Ultra. A Mercedes-Benz, que tinha anunciado que ia fazer essa parceria, parece que não vai mais, eles devem fazer um sistema próprio, ok? Mas bem legal, estou ansioso para ver esse tipo de sistema funcionando, que deve ser bem legal. Aqui é muito legal, a Maria Gramsci está comentando aqui nesse artigo muito interessante a respeito do iPhone, o que será do iPhone em 10 anos. Pode ser que não haja iPhone em 10 anos, né? Como a gente tem falado da evolução rápida das coisas, né? O Ed Q, ele foi o responsável pelo iTunes e várias outras coisas, ele é um senior manager lá da Apple, e ele estava dando um testemunho lá no tribunal, num processo lá do Google, etc. E ele falou isso, ele falou, olha, em 10 anos pode ser que não haja iPhone, é bem provável mesmo que em 10 anos não haja iPhone, a gente vai ter uma lente de contato inteligente, vai ter um óculos, vai sei lá o quê, né? Então a gente tem que se preparar, como o Gilberto me disse, tem que se preparar para abandonar esse brinquedinho. E eu comentei para ele, tudo que nasce morre, né? Falavam que o iPod era a menina dos ovos de ouro, que a Apple estava dando um tiro no pé fazendo o iPhone, porque estava canibalizando o seu próprio produto, o produto de maior sucesso e tal. E a gente vê que as coisas, né? O iPod morreu. E o iPhone um dia vai morrer mesmo, vai ser substituído por uma outra tecnologia melhor, mais fácil de usar, né, mais integrada, e de repente passa por essa última notícia que eu vou passar para vocês aqui, que é com relação a implantes cerebrais. A Apple anunciou ali, fez uma conferência de imprensa anunciando as novidades, não as novidades atuais, mas o que está por vir com relação à acessibilidade. Por enquanto isso está mais focado na parte de acessibilidade. Então, para quem tem limitação aí de visão, de audição, de movimentação, etc. E a gente sabe que já existem vários implantes cerebrais, né? Tem o Neuralink lá do Elon Musk, mas tem outras empresas fazendo esses tipos de implante cerebral, que vai fazer uma ligação, né, uma conexão direta com os teus equipamentos, com o teu iPhone, com o teu Mac, etc. E com o pensamento você vai poder operar o computador. Isso já acontece, já em um certo nível, mas obviamente isso vai evoluir cada vez mais, né? Então tem uma empresa aqui que eu esqueci o nome, a Synchron, olha lá, essa parceria com essa Synchron com relação a esse implante cerebral. Então essas tecnologias realmente vão fazer parte do futuro, onde a gente vai poder operar os equipamentos sem precisar tocar neles, apenas imaginando o que vai acontecer. Você imagina a seta indo para lá, ela vai, você imagina clicando, imagina abrindo e as coisas vão acontecer. Então vai passar por toda essa gama de tecnologia
com certeza a gente vai vai deixar de ter que operar o equipamento, ficar com o negócio no bolso, né? Baterias, etc. Com certeza isso vai chegar um momento que não vai precisar mais. Legal? Bom, então a gente encerra o nosso Dr. Apple News dessa semana, a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês. Convido a acessar de novo o site drapple.com.br, conhecer os cursos, tem vários cursos novos para vocês lá. Divulguem para os teus amigos usuários de Apple também, para que eles possam aproveitar melhor o teu equipamento nesses cursos gravados. E lá também tem os meus contatos, né? Caso você tenha alguma necessidade técnica, alguma coisa não está funcionando bem, você tem alguma dúvida, quer alguma aula, a gente faz um acesso remoto ali e te atende com todo carinho, ok? Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau.